A paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja tendo um dia abençoado e repleto das bênçãos do amor de Deus. Aqui quem fala com você é o seu irmão em Cristo, Jesuá, e hoje vamos meditar um pouco, estudar o capítulo 12 do livro de Jó. No capítulo 12, Jó volta à cena para questionar o seu amigo Zofar. Ele vai se defender, pois no capítulo 11, Zofar chama Jó de tagarela. Lembra? Diz que ele é pecador e que não tem conhecimento de Deus. Jó poderia ter ficado em silêncio, mas ele decide se defender. Veja, tem horas que a pessoa tem vontade de falar, não é mesmo? Quanto mais se está sendo injustiçada. Ao lermos os versículos 1 a 3, vemos que Jó sabe quem ele é. Vemos que ele conhece a si mesmo, pois mesmo com as palavras duras e injustas dos seus amigos, Jó não se sente diminuído. Ele não perde a sua identidade. Ele diz que tem a mesma capacidade de pensar que eles. Afirma que não é inferior a eles. Jó perdeu tudo e mesmo pressionado pelas palavras de seus amigos, ele afirma que não é inferior a eles. Ele sabia firmemente quem ele era em Deus. Meu irmão, nos momentos das dificuldades é que revelamos quem realmente somos. Muitos sucumbem diante de palavras contrárias, diante de afrontas. Mas uma das coisas mais importantes é que você saiba quem você é em Cristo. É preciso que tenhamos uma identidade curada em Jesus. Saiba que você é importante. Saiba que você tem lugar à mesa. E isso, a dor, não deve tirar de nós. Um grande exemplo que temos é o de Paulo, que aprendeu a viver em adversidade, aprendeu a ter pouco, a ter muito, sendo aperfeiçoado em Cristo. E sabia muito bem quem ele era em Cristo, afirmando que podia todas. Algumas? Não. Todas as coisas naquele que o fortalecia. Entenda, não podemos ceder diante da pressão. Não podemos ceder diante das palavras do diabo dirigidas a nós com o objetivo de abalar a nossa confiança em Deus, de minar a nossa fé. Por isso, precisamos saber quem somos em Cristo. E em Cristo, meu irmão, nós somos mais do que vencedores. Os versículos 4 a 6 nos mostram como as coisas mudam. Jó fala sobre como tudo muda. Ele diz: eu que era uma referência, agora sou objeto de riso dos meus amigos. Entenda, Jó era o maior do Oriente. E ao olhar para si, vê seus amigos zombando. Meu irmão, a mudança é uma das certezas que temos em nossas vidas. As coisas mudam, às vezes para melhor ou para pior. Por isso, não devemos nos apegar às circunstâncias. Não devemos basear nossa alegria no que é externo. Muitas vezes, grandes mudanças preparam caminhos para começos, que às vezes nem imaginávamos que ocorreriam. Você já pensou quantas vezes Deus alterou a rota da sua vida? E em um primeiro momento você ficou triste, ficou desolado, mas depois viu que era a mão de Deus. A mão de Deus te levando para algo melhor, para lugares mais altos. No versículo 7 a 10, vemos que a natureza ensina sobre Deus.
A natureza anuncia a glória do nosso Deus. Se nós pararmos para ver a natureza e a grandeza de tudo que Deus criou, nós veremos o quanto nosso Senhor é impressionante. O que podemos crer nos seus propósitos, mesmo que não entendamos agora. O versículo 10 nos mostra que Deus é o doador da vida. A vida é um presente de Deus. É um presente de Deus para que possamos viver segundo o seu propósito e vontade, pois essa será a melhor versão da nossa existência. Você e eu fomos planejados e arquitetados pelo próprio Deus, meu irmão. Olha que coisa linda. Dependemos de Deus não apenas para viver, mas também para existir. Tem uma diferença muito grande entre viver e existir. Nós precisamos da graça de Deus. Se Ele não ordenar a vida, nós morremos. Deus, além de nos criar, Ele nos sustenta. Você já pensou nisso? Cada passo que você dá é um presente de Deus. Nós temos que ter isso em mente, pois uma vida plena, ela passa diretamente pela nossa dependência de Deus. Ela passa quando nós admitimos que não somos autossuficientes. Quando nós admitimos que não teremos uma vida incrível sem o nosso Deus. E é essa armadilha que Satanás quer que nós caiamos. Por quê? Por Deus nos movemos e por Ele existimos. Deus é a fonte de toda sabedoria. E os versículos de 11 a 15 nos mostram exatamente isso. A verdadeira sabedoria é mais do que o conhecimento humano. Ela flui diretamente de Deus. E Jó reconhece isso. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Nós temos pessoas inteligentes, mas que não são sábias, pois pecam contra Deus, se opõem a Deus, mostrando que apesar de inteligentes não têm sabedoria. Jó, mesmo esmagado, mesmo achando que Deus era quem o estava minando, ele diz que a verdadeira sabedoria vem de Deus. Quer tomar decisões certas? Busque a sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. Irmãos, eu nasci e fui criado dentro da igreja. Fui criado no meio do povo de Deus. E sempre estive em diversos estados com os meus pais. E uma coisa que me chamava muito a atenção é que quando íamos em alguns locais, algumas igrejas no interior do Brasil, eu tinha contato com irmãos muito simples, mas muito simples mesmo, que não sabiam sequer ler. Eles decoravam trechos da Bíblia, mas não sabiam ler. Mas estes homens, quando abriam a sua boca, fluía a sabedoria do alto, a sabedoria vinda de Deus. Eram homens e mulheres que poderiam não ter o conhecimento ensinado nos bancos escolares, mas que por conta da sua intimidade com Deus, jorrava dos seus lábios a sabedoria dos céus. No meio da confusão, a sabedoria de Deus sempre nos guiará. Assim como foi com Jó, existirão muitas pessoas nos dizendo o que devemos fazer, mas precisamos saber qual é a vontade do nosso Pai. E para discernir, devemos entender, estudar e amar a palavra do nosso Deus. Esse capítulo de Jó
deixa claro que Deus é soberano. É só ler o versículo 23. A soberania de Deus é dita por Jó quando ele afirma que Deus abrange as nações e que Deus não tem limites. Jó esclarece que Deus é Deus das nações. Ele faz o que bem entender com os povos. E é o Senhor que tem a vida de cada pessoa em suas mãos. Deus põe e tira reis. Deus estabelece e derruba impérios. Meu querido, minha amada, eu não sei por qual situação você está passando. Não sei se é algo que você olha e diz, não tem o que ser feito. Já fiz tudo o que podia. Perdi o controle. Olhe, escute. Quero te dizer uma coisa. Você perdeu o controle, mas o seu Deus não. Ele é soberano, ele é poderoso e no momento certo, na hora exata, ele vai bradar. E você vai entender o porquê de tudo que está passando. O que ele te pede é: me dá o controle da sua vida e descansa, pois eu, o teu Deus, tenho para ti coisas muito melhores e coisas muito maiores. Que Deus te abençoe. Até amanhã.